Boa tarde a todos os colegas vereadores e vereadoras, ao público que nos assiste, ao presidente. Eu queria começar parabenizando o relator, Rodrigo Goulart, que, apesar de todas as nossas divergências, ele ouviu várias demandas, principalmente dos movimentos sociais, e muitas dessas demandas foram atendidas. Eu não vou listar todas as demandas que foram atendidas aqui, já citei, inclusive, na audiência pública que tivemos hoje às 9 horas da manhã, mas queria registrar aqui que houve um processo de escuta por parte do relator de vários movimentos sociais que tiveram suas demandas atendidas aqui no projeto, viu, presidente? Tá? Estou aqui elogiando o relator que atendeu várias demandas dos movimentos sociais. Isso é raro, hein? Colaborei com esse pedido. Agora, porém, contudo, presidente, apesar de... Não poderia deixar de bater. Primeiro elogio, depois a Vossa Excelência não deixa de bater. Porém, contudo, presidente, apesar de ter várias demandas de movimentos sociais atendidos, teve uma demanda que também foi atendida, que foi a demanda do lobby do mercado imobiliário, que vieram aqui nas últimas audiências públicas pedir para aumentar o gabarito nas zonas mistas e nas zonas de centralidade. Isso foi atendido, lamentavelmente, isso foi atendido no projeto. Então, o que vai acontecer se isso for aprovado? Vai acontecer que vai aumentar os prédios, a altura dos prédios em praticamente a maior parte da cidade de São Paulo. Porque as zonas mistas e as zonas da centralidade, elas estão na maior parte da cidade. E o gabarito aumentando vai adensar mais. Adensar mais qual lugar? Não o lugar perto do transporte público. Adensar mais os miolos de bairro. Adensar mais lugares longe do transporte público. Isso vai na contramão da história. Na contramão do que a emergência climática está pedindo para que a gente faça na cidade de São Paulo. Que é exatamente forçar que as pessoas utilizem muito mais o transporte público. Você vai estar jogando as pessoas, inclusive com o argumento de que são HIS, para lugares longe do transporte. Para incentivar o quê? O uso do carro. Com mais carro sendo utilizado, mais emissão de gases, efeito estufa. A cidade não pode ir na contramão da emergência climática. Isso é um contrassenso. Isso não está sendo pensado para a cidade. Isso está sendo pensado para o mercado imobiliário lucrar. É isso que está em debate aqui. Mas não é só isso a questão grave desse projeto. Eu queria citar mais duas coisas que entraram hoje. Foram alteradas na manhã de hoje. Uma delas é a possibilidade de HIS em todas as zonas da cidade. Poderia parecer algo legal, afinal de contas, a cidade precisa de habitação de interesse social. Porém, gente, não é liberando em todas as áreas da cidade, principalmente nas áreas de proteção ambiental. O que está sendo proposto aqui vai contra também a emergência climática. Nós temos que preservar as zonas de proteção ambiental e não destruí-las. Se isso aqui for aprovado e passar a valer, sabe o que vai acontecer? As construtoras vão comprar áreas de Zepam e destruir essas Zepams para construir moradias, inclusive vender esses apartamentos de vista para a floresta. É um grande absurdo o que está sendo proposto aqui. Nós defendemos habitação de interesse social, sim. Inclusive defendemos que quando tem ocupações consolidadas, essas virem ZEIs. Mas não a farra para as construtoras. Não liberou geral para a gente perder. Não vai sobreviver uma Zepam na cidade de São Paulo se isso aqui passar no dia de hoje. Por isso eu peço que este artigo 93 seja suprimido desse texto. Por último... A vereadora cede uma parte, vereadora? Concedo, presidente. Não que esteja defendendo o posicionamento, mas esse artigo da Zepam, só para melhor esclarecimento dos presentes, é o decreto do Haddad. É o decreto do Haddad. Outro sim. Exatamente o decreto do Haddad. Se nós observarmos bem o artigo, lermos bem o artigo do 93, acabei de ler, por conta da dúvida de Vossa Excelência, vamos observar que
os parâmetros da ZEPAM estão obedecidos em 10%. Acrescido no CA de 5%, ou seja, está preservado o CA, só aumenta a capacidade em 5%. Os 10% de limitação do terreno está mantido no artigo da lei. Mesmo que não vote, é permitido a construção em ZEPAM em 10% da área. O que ele acrescentou, agregou, foi em CA mais 5. Com o coeficiente de aproveitamento mais 5 em cima dos 10. É o que está dito na lei. Por isso daí a razão e explicação, inclusive do Haddad, ter baixado esse decreto. Não se expandiu a devastação da ZEPAM. Me parece que haja um equívoco de leitura, pois os 10% estão mantidos, acrescido o CA de 5%. Capacidade construtiva de mais 5%. Vocês podem verticalizar mais, mas não pode estourar os 10%. É isso. Então, acho que merece, ainda assim, observar que o verde terá que manifestar sobre essas áreas. Vendo assim, não vejo essa devastação que Vossa Excelência menciona, salvo se haja algo que eu não li, que eu posso aqui, eu não sou homem perfeito. Mas me parece que no 93 esse seja o caso. Obrigado, vereador, da minha parte. Lhe daria um tempo a mais no final, porque eu só quero contribuir com o debate de Vossa Excelência. Obrigada, presidente, pela sua contribuição. Primeiro, assim, o fato de ter um decreto do Haddad não quer dizer que é bom, porque, que eu saiba, inclusive, vocês nem defendem o Haddad, né? Então, assim, eu não tô... Segundo, que se a gente observar bem Concede uma parte, por gentileza? Vereador, vereador Senival, eu estou aparteando com a nova vereadora, deixe-me protegê-la. E aí, presidente, assim... Vereadora, eu permite apenas a discórdia, mas entendo que o nobre Fernando Haddad, por seus técnicos, alguns que eu não aprecio muito, tem um lá que eu não aprecio muito, mas sempre respeito. Me parece, nas iniciais, que ele tem a razão. Assiste razão a ele no objeto. Seria a otimização das áreas todas, públicas melhores. E eu vi também muita coisa no jornal, vereadoras, que aproveitando e contribuindo para o debate do zoneamento. Se nós observarmos tudo aquilo que foi mexido, que falou que foi muito, nós chegamos a 1,68% dos terrenos de São Paulo. Nós temos, aqui na cidade de São Paulo, 2,5 milhões de IPTU, de matrículas. A área correspondente não chega a 1,68%. É muito pouco para aquilo que se mexe de 10 em 10 anos. Então, assim, há uma hipérbole enorme quando as pessoas vêm e manifestam, olha, está devastando tudo, mexendo. Não é verdade. É 1,68% ao máximo que poderia mexer ou agregar em crescimento, diluído em 10 anos para frente. Obrigado, vereador, da parte. Vou discricionariamente lhe restituir um tempo. Tá. Agora tem um Senival aí para defender o Haddad. A questão é o seguinte... O homem agora entende de fazenda, não de zoneamento. Espera só um minutinho, Senival. Eu falei na brincadeira aqui em relação ao decreto do Haddad, mas se a gente observar o texto do decreto do Haddad e o texto que está sendo proposto agora, tem muita diferença. O decreto do Haddad, por exemplo, falava em estudo de impacto ambiental e falava em ter que passar pelos órgãos competentes. Esse texto agora não fala isso. Então, assim, eu acho que nós não podemos mexer em ZEPAMs, em hipótese alguma. Nós estamos num processo diferente, inclusive, da situação mundial, em que nós precisamos preservar a natureza e não destruir a natureza. Veja, nós temos várias áreas aqui em São Paulo que nós podemos marcar como ZEIs, inclusive as áreas de eixo, que são próximas ao transporte público. Qual a necessidade de nós utilizarmos as ZEPAMs para construção de habitação de interesse social? Eu não estou dizendo das ocupações, áreas já consolidadas, eu estou dizendo de novas. Não pode ser que as ZEPAMs sejam mexidas para isso. É uma grande tragédia ambiental se esse texto passar. Pode falar, Senival. Primeiro, para agradecer Vossa Excelência, a vereadora Silvia, que é uma das melhores vereadoras desta Câmara Municipal, uma brilhante vereadora,
E dizer também que o prefeito Fernando Haddad foi um dos melhores prefeitos da história dessa cidade. Concordo. Tem a história dele registrada aqui nessa cidade. E os decretos que foram editados pelo prefeito Fernando Haddad, sem exceção, todos eles foram muito bons para a cidade. Vossa Excelência acaba de retirar aquilo que disse, no contexto geral, e disse que foi um equívoco, foi um trecho do decreto, e a gente entende, e eu acho que a sua colocação acabou se corrigindo e sendo perfeita. Agora, aquilo que o Haddad quis fazer para a cidade, com base no próprio decreto, foi bom, sempre foram as melhores intenções para a cidade de São Paulo. O que ele quis fazer e o que ele deixou para a cidade, o legado, sempre foi as coisas melhores. E até hoje, inclusive o PDE e a lei de zoneamento, que vou falar em instantes, irei falar aí da tribuna, quero resgatar a história, o melhor para a história da cidade de São Paulo, que é o que nós vamos discutir daqui a pouco. Então, dos governos do PT, os movimentos de moradia, está lembrando aqui o vereador Fábio Riva, que vou falar e vou resgatar a história justamente da lei de zoneamento, do PDE, do Plano Diretor Estratégico da cidade de São Paulo, lá da história de 1970, que foi justamente resgatada pelos governos do Partido dos Trabalhadores e passando pelo prefeito Fernando Haddad. E obrigado, mais uma vez. Vereador Senival, eu tenho plena consciência de que os melhores prefeitos dessa cidade foram a Erundina, a Marta Suplicy e o Haddad. Tenho plena consciência disso. Agora, em relação às leis urbanísticas, nós estamos num processo de revisão. Aquilo que é bom, a gente tem que permanecer. Coisas que não são tão boas, por exemplo, a questão dos eixos estruturantes, não foi utilizado para a população mais pobre morar. E isso a gente tem que rever. Então, tem coisas que nós estamos em processo exatamente de revisão. Mas eu ia falar, além dessa questão gravíssima, que é sobre as EPANs serem utilizadas para a construção de HIS, inclusive, é isso, não vai ser pego toda a área. A construtora vai poder construir numa área menor, dizer, venha morar no apartamento de vista para a floresta. Isso é desmatar, isso é não preservar a natureza num momento crítico de emergência climática na cidade de São Paulo. E a terceira questão que eu ia colocar, que também entrou hoje, é a questão do Compresp. Hoje o Compresp é um órgão com autonomia e deliberativo. Quer dizer que o Compresp pode tombar patrimônios históricos da cidade de São Paulo. Da forma como foi inserida hoje no texto, para que haja tombamento, o Compresp vai virar um órgão de apenas fazer pareceres. Então o Compresp vai fazer um parecer, vai mandar para o executivo vai mandar um PL para a Câmara e vai ter que passar o tombamento pela Câmara Municipal, demorando muito mais para a gente ter um processo conclusivo de tombamento necessário para um patrimônio histórico. Isso não acontece com o CONDEFAT e não acontece com o IFAM. Então nos preocupa muito que possa, com este artigo, estar se passando por cima de necessidade de tombamento de vários equipamentos históricos e da nossa memória da nossa cidade. Então, esses são os artigos que eu creio que são os mais problemáticos, além de outros, aqui na revisão do zoneamento. Obrigada, presidente.